Hauser vs Balin chegou ao fim, foi revelada a magia do Balin, uma magia chamada Invencível. E olha, eu acho que é invencível mesmo, hein? Eu tô começando a achar que esse cara seria páreo até mesmo pro Lancelot. A natureza dessa magia, ela acaba abrindo ainda mais perguntas, né? E nós vamos comentar isso daqui a pouco, mas antes, vamos ler logo aqui o que o Luck comentou na sala de análise, nosso membro aqui do canal. Olha, ele comentou aqui. A capa colorida eu achei muito bonita, mas eu achei curioso essa serpente branca nela. Será que isso foi um spoiler do Nakala para a forma guardião do Nassens? Já que a serpente seria uma referência ao símbolo do pecado da Diane e também faria sentido, já que o Nassens utiliza venenos. O que você acha, Arthur? Olha, eu vou admitir que quando eu olhei essa cobra aí com esse lacinho, eu tava até imaginando que poderia ser a forma verdadeira da falsa Isolde, né? Mas pensando bem, acho que não faria muito sentido ela ser uma cobra, né? A gente já viu aí, mostrou aí os pezinhos dela e tudo mais, então acho que o teu pensamento faz mais sentido, né? Bom, eu até pensei por um tempo que a forma guardião da lança espiritual do Nassens poderia ser já o peixe ou esponja, né? Pelo menos parece, mas não sei, não tenho certeza absoluta disso, então pode ser que de fato possa ser uma serpente, combinaria com ele por causa da mãe e por causa dos venenos. E pra quem não sabe, a forma guardião da lança espiritual é aquela que o King tem um ursinho, né? No caso, o do King é um urso. A do Nassens seria uma cobra. Poderia ser interessante, eu gostei aqui dessa tua teoria. E antes de continuar comentando o capítulo, vocês sabem o que eu quero, né? Me dá logo aí o seu like e muito obrigado a todos que já se inscreveram no canal, porque nós conseguimos finalmente bater a meta de 5 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E a partir de agora a meta é chegar a 6 mil, né? Vamos ver se a gente chega em 6 mil em 2025 ainda. Então aproveita aí, se inscreve e quando for se inscrever ativa logo o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, beleza? Dito tudo isso, continuemos com a análise. Vamos começar falando sobre o Kion, né? Eu fiquei na dúvida se esse nervosismo dele no início era medo de apanhar do Tristan ou só tristeza mesmo por ter que enfrentar o ídolo dele. Na verdade, talvez seja as duas coisas, né? Só parece que isso não impediu ele de manter o personagem de babaca, né? Acho que toda essa bravata aí do final deve ser só fingimento. Por dentro ele deve estar morrendo de medo ou de tristeza. Não sei exatamente o que ele está sentindo, fiquei um pouco confuso em relação a isso, mas pode ser as duas coisas também, né? Agora, falando sobre a Isolde, ou melhor, sobre a falsa Isolde, o que será que ela queria entregar para o Tantris, né? Ela pareceu bem triste por não conseguir entregar. Na verdade, eu não acho que era um objeto, mas sim que ela queria lançar o feitiço de esquecimento nele de novo, né? Porque eu imagino que esse feitiço tem que ser renovado de tempos em tempos. E agora ela tá com medo de que ele acabe se lembrando. Eu acho até possível que, enfrentando o Kion, ele acabe se lembrando de uma coisinha ou outra, mas não que isso vai influenciar muito na luta, não. Ele ainda vai ganhar a luta, com certeza. E eu continuo achando que a verdadeira forma da falsa Isolde não é humana, né? O Tantris foi o único que viu o rosto dela aí, né? Então ela pode estar só enganando ele de novo. Acho que ela deve ser uma criatura humanoide, né? Porque pelo menos ela tem braços e pernas normais, mas ainda assim não deve ser humana. E aproveitando que a gente está falando dela, eu quero só relembrar que a minha crença de que ela provavelmente não é uma má pessoa, né? Por mais que ela esteja fazendo isso com o Tristan. E ela pode até se juntar ao grupo dos Cavaleiros do Apocalipse depois desse arco. Beleza, agora vamos falar sobre ele, Balin e sua luta contra o Hauser. Vamos dar logo aqui uma olhada no que o Luck falou aqui sobre a luta. Tananã, tananina. Ó, primeiro é que ele me parabenizou. Primeiramente, parabéns pelos 5 mil, Arthur. Você merece isso. E obrigado por sempre trazer essas reviews incríveis de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E que logo venham os 10 mil. Muito obrigado, Luck. 10 mil eu não sei, né? 10 mil tá um pouco distante, mas obrigado de qualquer forma. Agora vamos ver aqui o que ele comentou sobre o capítulo. Sobre o capítulo, achei ele muito bom e gostei bastante do final da luta de Hauser e Balin. Hauser mostrou uma nova técnica muito incrível que impressionou até mesmo Gal em peso, mas no final a vitória foi pro Balin. Pois é, acho que eu tenho que falar um pouco também sobre o Hauser, porque eu acho que eu subestimei muito ele, né? Eu tava vendo que ele ia perder em menos de um capítulo, mas o cara é bem mais forte do que eu pensei, né? Acho que, comparando ali com outros personagens, acho que dá pra dizer que ele tá um pouquinho abaixo dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Comparando ele ali com Pessoa, Gawain, Tristan, ele tá só um pouquinho abaixo. Acho que se ele tivesse a chance de enfrentar um dos três aí, poderia até ser uma luta bem interessante. Então ele não é qualquer merda como eu tava pensando não, ele é bem forte sim. E agora fica revelada a magia do Balin, né? Como eu e muitos outros pensavam, ele de fato tem uma magia parecida com a do Rei dos Demônios, só que não para aí, né? Ele também tem a mesma magia que a divindade suprema de ser imune a ataques físicos. O cara é meio que uma mistura entre o Rei dos Demônios e a divindade suprema. Ele é simplesmente imune a qualquer ataque, né? Isso meio que faz dele invencível, sim. E isso abre muitas perguntas. A primeira é, por que ele tem essas magias? Eu tava achando que ele podia ter uma ligação aí com o Rei dos Demônios, né? Já mandei muitas teorias aqui ao longo dos vídeos. Mas como é que o Balin poderia ter ligação com esses dois deuses?
Bom, se você parar pra pensar, a única ligação entre o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema é que ambos são, de certa forma, irmãos, né? Ambos criados ali pelo caos. Então teria o Balin origem no caos? Seria ele filho do Arthur? Tudo bem, ele parece meio velho, mas ele poderia ter 18 anos. Ou ele foi criado de uma outra forma, talvez até uma criação da Oraldan, talvez até uma criação da Merlin, e aí isso já seria uma outra ligação entre Balin e Gawain, que já tem de certa forma uma ligação aí, que já está se construindo, como a gente está vendo aí ao longo dos capítulos. Então, de todas essas possibilidades, a que eu mais gosto é que ele poderia ter origem aí como uma experiência da Merlin. Se não da Merlin, talvez da Oraldan. E outra pergunta que surge é, se ele tem a mesma magia desses deuses, ele também tem a mesma fraqueza? Né? A fraqueza do Rei dos Demônios eram magias de cura e de fortalecimento. Eu sei que alguma fraqueza esse infeliz tem que ter, né? E se ele é imune a ataques físicos, talvez até outra fraqueza dele seja ganhar carinho, né? Porque o contrário de um ataque físico seria, sei lá, um carinho, um beijinho, alguma coisa aí do tipo. Então, pode ser, né? Faz algum sentido. E olha, eu continuo achando que a Gawain, ela vai perder pra ele, mas não tenho total certeza. Então, se ela tem alguma chance de vitória, é só descobrir na fraqueza dele. Sozinha, acho que ela não vai pensar nessas coisas que eu falei aqui. Mas por sorte, tem alguém aí que já enfrentou tanto o Rei dos Demônios quanto a Divindade Suprema. Vocês estão lembrados quem é? Pois é, gente, é o Golter, né? Se ele não estiver disfarçado de Caperdônico, como eu estou imaginando, então ele deve estar escondido por aí em algum lugar. Disso nós temos certeza, ele está aí em algum lugar, né? Como a gente viu no capítulo extra, ele foi para Camelot. E onde quer que ele esteja, talvez não seja tão difícil assim passar informações para os outros, se ele quiser, né? Então ele é o único aí que poderia pensar nessas fraquezas que eu citei para o Balin. Na verdade, se o Tristan não tivesse perdido a memória, né, ele até poderia pensar nisso também, já que ele tem as memórias dos 7 pecados capitais, né? Pra quem não se lembra, ele ganhou isso de presente de aniversário do Golter, lá no último capítulo dos 7 pecados capitais. Então, quem sabe o Tristan numa luta vindoura com o Balin não acabe pensando nisso também, né? Já que ele tem essa memória, ele tem esse conhecimento sobre essa fraqueza do Rei dos Demônios, muito provavelmente. E minha nota para esse capítulo é 9,4. O nome do próximo é Tantris vs Kion. Acho que esse aí todo mundo sabe o resultado, né? Eu também não estou tão ansioso para essa luta, não. Talvez seja interessante. Só que antes de encerrar, como eu abri a sala de análise para todo mundo essa semana, acho que seria sacanagem eu terminar o vídeo sem ler mais nenhum comentário, né? Porque até agora eu só li o do Luck, e o Luck já é membro do canal. Então vamos ler mais algum inscrito aqui, né? Ó, achei interessante esse aqui do B. O nome dele é B. Vou ler aqui. Eu tô com uma teoria que o Golter vai encontrar seu fim ainda nesse arco. No início do time skip, já vimos ele quase morrendo com o único ataque do Bertolep. Então, em um ataque direto, ele próprio já sabe que não tem chance. E aquela fala com a Tétis no capítulo extra, um velho soldado tem sua própria missão, me fez lembrar que ainda em Nanatsu no Taizai, a Merlin implantou uma bomba nele, que ele pretendia usar contra o Mael barra de Tarossa, mas não conseguiu. Então, o explosivo ainda está com ele. De fato. E se ele realmente for o Caperdonic, ele tá do lado do cara. Essa é a oportunidade perfeita para colocar seu plano em ação. De forma repentina, aplicar um grande dano no Cavaleiro Verde e deixar o resto com os outros. Ele colocou aqui mais uma outra coisa na resposta. Eu sei que na visão da Guinevere, tanto o Golter quanto o Bertolep têm uma batalha em Liondes, mas pode ser que o Arthur ainda esteja manipulando o futuro e essas mortes sejam as consequências dessas mudanças. Assim, eu não descarto nem um pouco a possibilidade da morte do Golter, mas acho que isso ficaria mais pro final. Quando eu falo final, não é nem o final da parte 2, não. É o final mesmo lá para o final de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. No caso, se ele realmente for o Caperdonic, que tá atrás aí do Bertolep esse tempo todo, acho que bem melhor do que se explodir junto com o Bertolep seria usar a magia normal dele, né? Ele já tá aí há tanto tempo que ele muito provavelmente já tá dentro da mente do Bertolep. Na hora que ele quiser, ele estala os dedos e o Bertolep, sei lá, apaga, começa a imitar uma galinha. Então, ele meio que já derrotou o Bertolep aí, né? Eu acho que seria muito mais inteligente ele fazer isso do que tentar se explodir junto com o Bertolep. Mas, quem sabe, no futuro eu não descarto aí uma possível morte do Golter. Interessante essa teoria aí, viu? E, dito isso, coloca nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima. E vamos se esforçar pra gente bater a meta de 6.000, beleza? Tchau!